Pare. Não role a tela. Se você é um escolhido, eu não vou pedir. Eu vou dizer, vá para o seu quarto agora. Tranque a porta. O que eu vou te dizer nos próximos minutos não pode ser ouvido por mais ninguém. E a razão para isso é exatamente o que tem paralisado a sua vida. Você sabe do que eu estou falando. É um cansaço que não vem do corpo. É um peso que se instala no seu peito depois de uma conversa que parecia inocente. Um esgotamento que acontece depois de um encontro em família, onde você sorriu o tempo todo. Você chega no seu quarto, fecha a porta e só então o seu espírito consegue respirar. O ar de fora do seu quarto ficou pesado demais e isso começou a vazar para as suas decisões. Planos que pareciam selados por Deus se desfazem na última hora. Oportunidades que estavam na sua mão evaporam depois que você compartilha a sua alegria com alguém. A clareza que você tinha de manhã se transforma numa confusão densa à noite. E você não entende o que aconteceu no meio do caminho. Você só sabe que algo está drenando a certeza de você. E o pior, a sua casa está absorvendo o impacto. Aquele almoço de domingo, onde você contou uma vitória e o silêncio que veio depois, pesou mais do que qualquer parabéns. Aquele conselho razoável de alguém que te ama, mas que apagou o fogo que Deus tinha acendido em você no dia anterior. Você se tornou o guardião de um segredo que nem você entende, e o seu lar, que deveria ser um refúgio, virou o campo onde a sua unção é testada e muitas vezes neutralizada. Nos próximos minutos você vai entender por que as suas maiores revelações e os seus direcionamentos mais claros perdem a força horas depois de você os receber. 2. Você vai receber a chave espiritual para transformar o seu quarto num santuário de cobertura. Uma fortaleza invisível contra o que vem da sua própria casa. E 3. Você vai descobrir o nome do torpor espiritual que é injetado em você através do barulho e das conversas que parecem inocentes, mas que são armas apontadas para a sua unção. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. E há uma quarta coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que José do Egito deixou registrado para o escolhido coberto e que cabe antes da próxima refeição em família. Não é livro para estudar. É instrumento para sustentar o peso de carregar uma revelação que vaza antes de criar raiz. Eu volto a isso. Por enquanto, fica. Existe uma razão pela qual o salmista falava sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, sobre descansar à sombra do Onipotente. Não era poesia, era uma instrução. Existe uma sombra que o ruído não alcança, uma cobertura que o barulho não penetra, um lugar onde o que é de Deus é selado antes que o mundo tente corromper. Se o que eu disse até aqui descreveu o que você vive no secreto, quando ninguém está olhando, eu te peço para fazer algo. Desce nos comentários agora e escreve: eu preciso selar a porta. Isso não é para mim. É para você declarar que reconheceu a guerra. É o seu primeiro ato de concordância com o que o céu já está tentando te dizer há meses. E sobre exatamente isso, sobre a sua mão na maçaneta fria da porta, sobre o alívio que você sente quando a tranca e sobre as vozes que viram estática do outro lado, há algo que José do Egito deixou registrado, um selo de 3 minutos que cabe antes da próxima refeição em família e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua casa. O que está acontecendo com você tem um nome. É um mecanismo espiritual antigo, preciso e silencioso. E eu fui enviado hoje para te entregar o nome dele e a chave para trancá-lo do lado de fora da sua vida. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Fecha os olhos por um segundo, ou pelo menos desvia o olhar da tela. Eu preciso que o seu espírito ouça isso, sem a distração do que os seus olhos veem. Nos próximos 60 segundos, eu vou te descrever 5 coisas que estão acontecendo na sua vida. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas,
Você e eu vamos saber, sem nenhuma dúvida, por que você parou aqui hoje. Primeiro, você tem tido bloqueios criativos ou mentais súbitos, sempre horas depois de compartilhar uma ideia nova ou uma boa notícia com alguém. A clareza que você tinha no seu quarto, a estratégia que parecia perfeita, de repente se torna confusa e cheia de falhas. Você senta para executar o que Deus te deu e o papel fica em branco. A inspiração que queimava virou fumaça. É como se a tomada de força da sua mente fosse desligada da fonte. Segundo, uma sensação sutil, mas persistente, de estar sendo observado ou julgado, mesmo quando está sozinho. Não é paranoia, é uma consciência espiritual de que os seus movimentos estão sendo monitorados. Você sente isso quando está orando, quando está adorando em silêncio no seu carro, ou quando está prestes a tomar uma decisão importante. É como se um par de olhos invisíveis estivesse esperando você dar um passo em falso, e essa pressão te faz hesitar no limiar da sua própria bênção. Terceiro, a sua certeza é drenada por conversas telefônicas. Você recebe um direcionamento claro em oração. O céu se abriu, e então você liga para um amigo ou familiar para compartilhar, e ao desligar o telefone, uma névoa de dúvida e cansaço se instala sobre você. A pessoa do outro lado não disse nada de errado, talvez até tenha te apoiado, mas a sua convicção, que era sólida como rocha, agora parece areia movediça. A clareza vazou pela linha telefônica. E sobre essa certeza que o telefone drenou de você hoje, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. Quarto, um cansaço físico que não tem explicação médica e que se intensifica depois de encontros sociais, especialmente com pessoas que te elogiam muito. Você chega em casa depois de um almoço de família ou de um café com amigos e sente como se tivesse corrido uma maratona. É um peso nos ombros, uma vontade de dormir por 12 horas que não é natural. O seu corpo está reagindo a uma transfusão espiritual que aconteceu sem a sua permissão. Trocaram a sua paz pelo peso deles. E quinto, o mais íntimo de todos, um padrão recorrente de ter suas intenções mais puras, distorcidas ou mal compreendidas. Exatamente quando você está prestes a alcançar um novo nível. Você tenta ajudar e é acusado de querer controlar. Você oferece um presente e a pessoa suspeita de um interesse oculto. É uma barreira de ruído que se levanta entre o seu coração e o coração dos outros, isolando você num lugar onde até os seus atos de amor são vistos como uma ameaça. Agora pega um segundo, respira. Quantos desses 5 bateram? 3, 4, todos os 5. Se pelo menos 3 te atingiram com a precisão de uma flecha, você não está aqui por acaso. Você foi trazido. O que você sente não é normal. É um ataque coordenado e silencioso que o fato de você reconhecê-lo agora é o primeiro passo para estabelecer a cobertura do Salmo 91 sobre a sua vida de uma forma que você nunca experimentou. O que está em jogo não é a sua paz de espírito, é a sua próxima estação. Se você reconheceu esses sinais como o mapa da sua rotina, eu preciso que você desça nos comentários mais uma vez e escreva: o meu quarto é um santuário. Não para que eu leia, para que você ouça a si mesmo declarando a verdade que vai começar a te libertar hoje, a verdade que o ruído lá fora não queria que você descobrisse. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que José deixou para a casa do escolhido, eu preciso te dar o nome do que você carrega, porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. Que há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Você chegou aqui porque a mão na maçaneta fria da porta do seu quarto se tornou a fronteira entre a paz e a guerra. A unção foi notada, o selo foi visto, e agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo.
um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. É nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque a unção foi revogada, porque chegou o final da noite e não tinha o instrumento para sustentá-lo. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Sonhou com a sua elevação ainda criança e os irmãos o invejaram em silêncio. Foi vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, jogado num poço, traficado para o Egito como mercadoria. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, jogado na prisão por anos sem culpa. Interpretou os sonhos do faraó quando nenhum sábio do Egito conseguia. Foi elevado a segundo no comando do maior império do mundo, com sabedoria para administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Salvou os próprios irmãos invejosos da fome. E o próprio Jesus o citou como tipo do Messias rejeitado pelos seus. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. Ele deixou registrado como blindar a revelação que nasce no seu travesseiro para que ela não seja oxidada pelo ar do corredor antes de chegar à porta da rua. Ele deixou registrado como identificar a face do ladrão de energia que sorri para você na mesa de jantar, mas te deixa exausto como se tivesse descarregado um caminhão. E ele deixou registrado como selar a convicção que Deus te deu, para que o próximo conselho preocupado de quem te ama não se torne a pá de cal no seu destino profético. Antes de eu nomear o escudo, leva o polegar até o primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual. Um livro digital que você lê em uma sentada de 40 minutos e que foi feito para quem quer parar de sentir a clareza divina, vazando horas depois de recebê-la, entender por que o ruído das opiniões alheias consegue neutralizar a sua certeza e descobrir o que muda quando você finalmente sela a porta do seu quarto contra esse vazamento. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás das dúvidas súbitas e dos cansaços inexplicáveis que surgem exatamente quando Deus começa a mover algo em você. Não espere ser ferido de novo para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o vazamento de unção não é mais forte que a fonte da unção. E se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual tantas batalhas se levantaram contra a sua vida. A união da sabedoria de José com os princípios do Salmo 91, que tiram o escolhido do estado de quem se pergunta por que é tão atacado e trazem para o estado de quem finalmente entende por que o vazamento de unção não conseguiu parar o que Deus começou em você. José não esperou, e o Egito não foi capaz de segurar o que Deus tinha destinado para ele. A próxima noite chega antes do que parece. E há uma promessa que atravessa tudo o que você acabou de ouvir. Uma promessa que não foi feita por homem. Foi registrada há 3.800 anos e permanece intacta até hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é versículo de parede. É a arquitetura espiritual inteira do que José usou para sobreviver ao silêncio da promessa na prisão, enquanto o mundo lá fora continuava girando. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura, para que você pare de sobreviver ao vazamento de unção e comece a habitar a sombra que ele não consegue alcançar. E o valor, menos que um almoço de quinta-feira numa padaria, menos que uma pizza de sexta com a família, menos que um lanche da tarde com as crianças num sábado. Você pagou esses valores essa semana sem hesitar um segundo.
sem pesquisar, sem dormir em cima, porque eram escolhas simples, cotidianas, sem peso. E aqui, diante de algo que José do Egito levou uma vida inteira para registrar, você vai pensar duas vezes. Não porque vale menos, porque o mecanismo de vazamento já instalou em você o reflexo de proteger o que é pequeno e hesitar diante do que é grande. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo mecanismo que te ensinou a ter medo do silêncio que cura e a buscar a conversa que adoece. O único obstáculo entre você e o escudo agora é a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não é concessão generosa. É reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. Especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua casa. O risco é nosso. O único risco que sobra é o de não testar. E esse risco você já conhece bem. Ele tem o rosto da próxima madrugada de insônia. Vários escolhidos aqui no canal nas últimas semanas já receberam esse escudo, e o que me chegou não foram mensagens de gratidão vagas. Foram relatos de gente que estava exatamente onde você está agora. A Mariana, 38 anos, designer, se culpava por ser inconstante. Na quarta-feira à noite, ela tinha uma ideia brilhante no silêncio do seu home office, mas depois de uma ligação com a mãe, a ideia parecia estúpida e ela se sentia esgotada, culpando a falta de disciplina. Na quinta de manhã, leu o livro digital e, ao tocar na maçaneta da porta, sentiu-a como um selo. Naquele dia, terminou a proposta mais importante do ano, que estava adiando há 2 meses em 3 horas. O Ricardo, 45, líder de ministério, se sentia um impostor, porque a clareza que recebia no sábado de manhã se desfazia depois do almoço em família. No domingo, leu o livro no estacionamento da igreja 10 minutos antes do culto. Pregou a mensagem mais poderosa da sua vida, sentindo um quarto selado ao redor dele no púlpito. A Sofia, 29, recém-promovida, culpava o estresse pela insônia. Numa madrugada de terça, encontrou este vídeo, comprou o material e fez o protocolo do quarto selado. Pela primeira vez em meses, dormiu a noite inteira. Não é mágica. É o escudo certo na mão certa, na hora certa. E enquanto essas pessoas cobrem a casa hoje à noite, o seu calendário continua correndo. Cada hora sem esse entendimento é uma gota de clareza que vaza sem você perceber. Cada dia sem saber o nome do que é Tardemá é mais um avanço do ruído que o instala. E cada mês sem os 7 motivos dos escolhidos é um degrau a menos na escada do seu destino, trocado por um elogio vazio que te custou a unção da semana. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem, e a razoabilidade continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta, te parabenizando por ter desistido do impossível, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer escudo que José deixou registrado. É o nome do torpor espiritual que te injetam para roubar a sua próxima estação. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fica. A palavra é Tardemá. Escute o peso dela. T-A-R-D-E-M-A-H. A maioria dos tradutores bíblicos simplificou essa palavra como sono profundo, e essa simplificação é a primeira camada do engano. Não é o sono que restaura, é o sono que rouba. É um torpor antinatural, um estado de desligamento espiritual que é induzido sobre um escolhido para que uma operação seja realizada nele, ou para que ele seja neutralizado enquanto o inimigo opera ao redor dele. Foi em Tardemá que Adão estava quando Deus abriu seu lado para tirar Eva. Uma operação divina em estado de inconsciência. Foi em Tardemá que Abraão estava quando Deus passou por ele, em fogo e fumaça, para selar a aliança. Uma testemunha neutralizada para que a soberania de Deus fosse inquestionável. E é em Tardemá que o inimigo tenta te colocar hoje. Não é para te fazer dormir fisicamente. É para fazer a sua clareza espiritual adormecer.
É aquele estado de névoa mental, aquele cansaço súbito, aquela confusão que se instala horas depois que você recebeu uma direção clara de Deus. É um torpor injetado através do ruído, das conversas, das opiniões, para que a revelação que queimava em você perca a temperatura e se torne apenas uma lembrança morna. O inimigo não precisa roubar a sua unção se ele pode simplesmente te colocar em Tardimá até que ela evapore sozinha. Ele não precisa gritar para te confundir se ele pode apenas sussurrar através da voz de alguém que você ama, te colocando num estado de razoabilidade que apaga o fogo do impossível que Deus acendeu em você. O seu quarto trancado é a única câmara que bloqueia a frequência que induz esse torpor. E ninguém entendeu a guerra contra o Tardemá melhor que José. A unção de governo veio sobre ele em sonhos, na adolescência, no quarto dele, a revelação mais pura. Mas ela foi exposta ao ar da casa antes de ser selada. Os irmãos ouviram, e o ruído da inveja se instalou. O que aconteceu em seguida? Um Tardemá, de 13 anos. Primeiro, o poço, um sono de esperança, a escuridão do esquecimento. Depois, a casa de Potifar. Um sono de identidade, onde ele era apenas um escravo, não o futuro governador. E então, a prisão. O mais profundo Tardemá. Anos num lugar onde sonhos morrem, onde a acusação falsa gritava mais alto que a promessa de Deus. Foi aqui que José precisou de sabedoria prática. Não adiantava apenas lembrar do sonho. Ele precisava de uma estratégia para sobreviver ao torpor, para administrar a esperança em meio ao esquecimento, para manter a identidade de escolhido enquanto usava o uniforme de prisioneiro. A unção não morreu. Ela estava em Tardimá, esperando o momento de ser despertada. Foi a sabedoria que ele aplicou dentro da prisão, interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro, administrando o pouco que tinha, que o qualificou para administrar o Egito inteiro. Ele não esperou o Tardimá a passar. Ele usou um instrumento de sabedoria para navegar dentro dele. Ele transformou a prisão, o lugar do torpor, na sua sala de treinamento. E quando o faraó o chamou, o Tardemá se quebrou. Aquele que estava adormecido no fundo do poço social do Egito foi exaltado ao segundo lugar no trono. E a revelação que sobreviveu ao torpor não apenas o salvou, mas se tornou a cobertura que alimentou o mundo inteiro, incluindo os mesmos irmãos cujo ruído o colocou no poço. A unção que sobrevive ao Tardemá sempre se torna a cobertura de muitos. Imagine um mestre perfumista. Ele passou 10 anos no laboratório trancado, combinando as essências mais raras do mundo para criar uma fragrância única, a obra da sua vida. O perfume está pronto, perfeito, dentro de um frasco de cristal. A instrução é clara. O perfume precisa de 72 horas selado no escuro para que as moléculas se fundam e a fragrância atinja a sua potência máxima. Mas o perfumista, orgulhoso, decide mostrar a um amigo antes da hora. Ele abre a porta do laboratório. O ar de fora entra, com a poluição da rua, o cheiro do asfalto, a umidade. Ele abre o frasco por um segundo. O amigo cheira e diz, é bom, mas parece um pouco fraco. No dia seguinte, o perfume, que seria uma obra-prima, agora cheira comum. As notas de topo, as mais delicadas, foram corrompidas, oxidadas pelo ar externo. A obra da sua vida foi neutralizada não por um veneno, mas pela simples exposição antes da hora. Você é o perfume, a sua unção, a sua revelação, o seu novo começo. É essa fragrância. O seu quarto é o laboratório. E a voz que diz, mostra antes, fala para todo mundo. Divide sua alegria. Essa voz é o ar de fora, pronto para neutralizar o que Deus cozinhou no secreto. Ela é o agente que induz o Tardemá, o torpor que torna a sua fragrância comum. Cada vez que você sai do seu quarto com uma revelação fresca, sem antes selá-la sob a cobertura do Altíssimo, você está abrindo o frasco do perfume no meio da poluição. Você está expondo o que é sagrado ao que é comum. E o resultado é sempre o mesmo. A potência se perde. A clareza se dissipa. O que era para ser o aroma de Cristo emanando de você se torna apenas mais um cheiro no meio da multidão. É por isso que a sua primeira e mais importante disciplina
Como um escolhido, não é jejuar por mais poder, mas trancar a porta para proteger o poder que você já recebeu. O seu quarto não é uma fuga do mundo, é a câmara de selamento onde a sua unção atinge a potência que o mundo não pode corromper. É o esconderijo do Altíssimo. O que está em jogo não é apenas a sua paz, mas a integridade da sua próxima estação. A cobertura que o Salmo 91 promete não é um dom automático, é uma morada. É uma decisão consciente de habitar no secreto até que o que foi gerado no secreto esteja forte o suficiente para sobreviver ao público. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. Existe um torpor espiritual chamado Tardemá, que não é para te fazer dormir, mas para fazer a sua clareza espiritual adormecer. Fato 2. Esse torpor é injetado através do ruído, das conversas e das opiniões de pessoas ao seu redor, mesmo as bem-intencionadas. Fato 3. Isso acontece porque a sua unção nova, a sua revelação, é como um perfume raro que se corrompe se for exposto ao ar comum antes de ser selado. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é uma vítima desse processo. Você é o guardião de algo precioso que o inimigo quer neutralizar. O cansaço que você sente não é sinal de fraqueza, mas a prova de que você carrega algo que vale a pena ser roubado. Você não está sendo punido, você está sendo contestado. E o seu quarto não é uma prisão, é o cofre. Agora, o que vem a seguir não é teoria, é identidade e ferramenta. Eu vou te coroar com a identidade que o céu te deu para esta guerra específica, e em seguida, vou te entregar a primeira arma prática para começar a selar a cobertura sobre a sua casa hoje. Você é, primeiro, o guardião da semente divina. Isso significa que as revelações, as ideias e os direcionamentos que Deus te dá não são apenas pensamentos, são sementes de novas realidades, sementes de uma estação futura. E como todo guardião, a sua primeira função não é fazer a semente crescer, mas proteger o solo onde ela foi plantada. A sua responsabilidade espiritual não é convencer os outros sobre a semente, mas garantir que ela esteja num ambiente onde possa germinar em silêncio, longe dos pés que pisoteiam e dos pássaros que roubam. O seu quarto trancado é esse solo sagrado, o único lugar onde a semente da sua próxima estação está segura. Você é, segundo, o perfumista do secreto. Como na alegoria que te contei, você é o artesão a quem foram confiadas essências raras, a sua adoração, as suas lágrimas no travesseiro, as suas conversas silenciosas com Deus, tudo isso compõe uma fragrância única. E um perfumista sabe que a mistura mais preciosa é a mais volátil. A sua função espiritual é conhecer o tempo de selamento. É ter a sabedoria de manter o frasco fechado, de resistir à tentação de mostrar a sua obra antes que ela esteja pronta, curada, selada e potente. Proteger o perfume não é egoísmo. É a garantia de que, quando ele for liberado, terá o poder de mudar a atmosfera de ambientes inteiros, e não apenas ser mais um cheiro comum. E você é, terceiro, o sentinela da porta. A sua porta do quarto tornou-se uma fronteira espiritual. Você é o sentinela posicionado ali, não para se isolar do mundo, mas para exercer discernimento sobre o que entra e o que sai. Sua autoridade não está em gritar mais alto que o ruído, mas em decidir quando a porta se abre e quando ela permanece fechada. Como sentinela, a sua arma é o silêncio e a sua força é a paciência. Você aprende a reconhecer a frequência do Tardemá do outro lado da porta e se recusa a abri-la. Cada vez que você escolhe o silêncio do seu quarto em vez do ruído do corredor, você está exercendo a sua autoridade como sentinela e declarando que aquele espaço pertence ao Altíssimo. Se você se reconhece nessas 3 identidades, se você sente o peso e a honra de ser um guardião, um perfumista e um sentinela, eu preciso que você faça algo agora. Desça nos comentários e escreva a identidade que mais falou com você. Eu sou o guardião. Eu sou o perfumista. Ou
Eu sou o sentinela. Escolha uma, e ao escrevê-la, sinta o céu carimbando essa identidade sobre o seu espírito. E se você ainda não faz parte desta comunidade de escolhidos, que se recusam a deixar a sua unção vazar, clica agora no botão de se inscrever e ativa o sino, porque a próxima mensagem pode ser a chave que faltava para a porta que você está guardando. Agora, a ferramenta. Este protocolo leva menos de 1 minuto e você vai executá-lo toda vez que sentir que recebeu algo de Deus. É o protocolo do quarto selado. 1. O toque do selo. Vá até a porta do seu quarto e a feche. Toque na maçaneta ou na madeira da porta fechada e sinta-a como um selo físico entre você e o mundo. 2. A declaração de cobertura. Diga em voz baixa: o que foi gerado no secreto não será abortado no público. Sob a sombra do Altíssimo, eu selo esta revelação. E 3. A inalação do silêncio. Respire fundo 3 vezes, prestando atenção não no ar que entra, mas no silêncio que te cerca. Sinta esse silêncio preenchendo o espaço que a dúvida ocupava. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre o próximo final de noite. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais o vazamento de unção te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o Tardimá sobre a sua casa. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar à sua mesa e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada conversa importante pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o guardião da semente divina. Mas o guardião da semente divina, sem um quarto selado, é apenas um agricultor que planta a semente mais rara do mundo, em terra batida, exposta aos pés de todos que passam. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Reconheça-as como as táticas que são. Primeiro, a bomba de dúvida. É só coincidência. Horas depois de fechar este vídeo, uma voz que soa exatamente como a sua vai começar a sussurrar. Você está exagerando. Foi só um dia cansativo. Aquela conversa não teve nada a ver. É só a sua cabeça. Ela vai pegar cada sinal que você reconheceu e dar uma explicação lógica, razoável e mundana para ele. O objetivo é fazer a sua convicção parecer um delírio, para que você abandone o protocolo do quarto selado antes mesmo de começar a usá-lo. A sua arma contra isso é a declaração de padrão. No instante em que essa voz surgir, você vai dizer em voz baixa: o que se repete não é coincidência, é padrão. E eu quebro este padrão agora, em nome de Jesus. Você não debate com a voz. Você a nomeia como o que ela é, o eco do inimigo tentando invalidar o seu discernimento. E então você executa o protocolo do quarto selado imediatamente, como um ato de guerra. Segundo, a crise de distração. Exatamente no momento em que você decidir ir para o seu quarto para selar uma revelação, uma crise fabricada vai explodir. Um telefonema urgente sobre um problema que pode esperar. Uma mensagem de WhatsApp com uma fofoca imperdível. Um membro da família que, de repente, precisa da sua ajuda para uma tarefa trivial. O objetivo é criar um senso de urgência falso que te impeça de entrar no quarto, garantindo que a sua unção permaneça exposta ao ar comum. A sua arma contra isso é o ritual de 1 minuto. Você não precisa de 1 hora. Você precisa de 1 minuto. Você vai dizer à pessoa:
Eu preciso de 1 minuto e já volto. Você entra no quarto, tranca a porta, faz o protocolo do quarto selado em 60 segundos, toque, declaração, respiração. E só então você sai para lidar com a crise. Você ancora a sua cobertura primeiro, o resto espera. Terceiro, o isolamento do que vê demais. No dia seguinte, você vai sentir uma necessidade sutil de validar o que sentiu aqui. E ao tentar explicar para alguém, a pessoa vai te olhar com uma mistura de pena e preocupação. Ela não vai entender. Vai te chamar de muito intenso, ou vai dizer que você precisa relaxar. Essa reação é projetada para te fazer sentir completamente sozinho, um estranho que vê coisas que ninguém mais vê, para que você duvide da sua própria sanidade e volte a se conformar com o ruído. A sua arma é a consciência da comunidade invisível. Você vai tocar no seu próprio peito e dizer: eu não estou sozinho. Há uma nuvem de testemunhas que entendem esta guerra. O meu quarto é um santuário, e hoje ele é o bastante. Você se recusa a buscar validação externa para uma revelação interna. Você ancora a sua certeza na convicção de que milhares de escolhidos, exatamente como você, estão trancando as suas portas neste mesmo momento. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa. Essas 3 armas que eu acabei de colocar nas suas mãos, elas são as mais urgentes. Mas existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o mecanismo de vazamento de unção as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada antes de conversas telefônicas, reuniões de família e decisões importantes. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o cansaço do dia tentar te convencer a apenas ligar a TV e deixar a revelação de hoje esfriar. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a lista de tarefas urgentes tentar fazer esta mensagem parecer um sonho distante e sem importância. E você vai precisar disso na sua próxima noite em claro, quando o silêncio da casa amplificar a voz da dúvida, tentando te convencer de que você está sozinho nessa guerra. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o vazamento de unção sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. É a voz do estou sendo ingrato. Ela surge quando você decide trancar a porta antes daquele almoço em família. Ela sussurra, mas é a sua mãe. Ela só quer o seu bem. Seu irmão só está preocupado. Eles te amam. Você está sendo frio e mal agradecido. Essa voz usa o seu amor e a sua lealdade como armas contra você, criando uma culpa paralisante que te faz manter a porta aberta, por medo de ofender quem você ama. Mas essa voz não é lealdade. É o Tardemá usando a frequência do amor familiar para entregar o seu pacote de torpor. É o inimigo se escondendo atrás do rosto de quem você mais confia, porque ele sabe que você nunca levantaria um escudo contra a sua própria mãe ou o seu próprio irmão. Ele conta com o seu medo de parecer ingrato para manter o acesso à sua unção. A sua defesa é separar a pessoa da frequência. Você vai declarar no seu coração: eu honro e amo a pessoa, mas rejeito a frequência que ela carrega. A minha lealdade primária é com a semente que Deus plantou em mim. O meu quarto é um santuário, não um corredor. Você não está rejeitando a sua família. Você está protegendo o seu destino para que um dia ele possa cobrir a sua família inteira. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Eu preciso que você encontre uma posição confortável agora. Se puder, feche os olhos. Se não, apenas desvie o olhar da tela
e o fixe num ponto do seu quarto. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida, sinta o calor, respire fundo uma vez. E, de novo, nós não vamos pedir nada, nós vamos liberar e ativar. No poder do nome de Jesus, eu te libero agora da culpa de precisar do silêncio. Eu quebro a aliança com a vergonha que te faz se esconder para se curar. A sua necessidade de trancar a porta não é fraqueza, é a sabedoria do perfumista protegendo a fragrância. Eu te libero do peso de ter que se explicar para quem só entende o barulho. Eu te libero do medo de parecer ingrato. Essa lealdade que te obriga a manter a porta aberta para quem te adoece, para a conversa que te drena, para o conselho que te apaga, eu a declaro nula e sem efeito. A sua lealdade primária é com a semente que Deus plantou. Em nome de Jesus, você não deve mais nada a quem te rouba a paz. Eu te libero da voz que diz que a sua sensibilidade é um defeito. Essa voz que te acusa de sentir demais, de ser intenso demais. Essa voz é o eco do Tardemá, tentando te convencer a desligar o seu sistema de alarme espiritual. Eu a calo agora. A sua sensibilidade não é uma ferida, é o seu sistema de sentinela. E eu te libero da versão de você que se acostumou a ser o absorvedor de impacto da casa. Aquele que sorri, concorda e volta para o quarto carregando o peso de todos. Esse contrato de sacrifício silencioso, que nunca foi assinado por Deus, está rompido agora. Se você recebe esta liberação, respire fundo e aí no seu quarto diga em voz alta: eu estou livre. E no lugar que ficou vazio, nós não vamos deixar desocupado. Eu ativo sobre você agora a identidade do guardião da semente divina. Receba a autoridade para proteger o que é novo, para nutrir no escuro o que vai alimentar multidões na luz, para dizer não ao ruído e sim ao silêncio que germina. Eu ativo em você o perfumista do secreto. Receba a sabedoria para conhecer os tempos de selamento, a paciência para esperar a cura completa da sua unção antes de expô-la, e o discernimento para saber que o que é verdadeiramente potente não precisa da aprovação do olfato alheio. E eu ativo em você o sentinela da porta. A sua mão na maçaneta não é mais um gesto de hesitação, é um ato de autoridade. Receba o poder de discernir as frequências, de reconhecer o Tardemá antes que ele se aproxime, e de manter a sua fronteira espiritual com uma paz que excede todo o entendimento. Sinta essas 3 coroas sendo colocadas sobre a sua cabeça. O frasco do perfume que estava aberto, sendo corrompido pelo ar, agora está selado. A semente que estava em terra batida, exposta, agora está no solo protegido do seu santuário. A porta que era um ponto de vazamento agora é uma muralha. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. Fica comigo. E com a sua mão no coração, eu coloco a minha mão sobre a sua em espírito, e eu declaro a cobertura do Altíssimo sobre as 3 áreas que o ruído mais tem atacado. Primeiro, sobre a sua mesa, sobre cada refeição em família, cada café com um amigo, cada encontro que deveria ser de paz. Eu declaro que a estática do Tardemá não tem mais acesso, que o que for dito ali não vai mais drenar a sua unção, que o seu lugar à mesa seja um lugar de honra e não um alvo para o cansaço inexplicável. Segundo, eu declaro cobertura sobre o seu lar e sobre os seus. Sobre o seu cônjuge que sente o peso, mas não entende a origem. Sobre os seus filhos que absorvem a atmosfera da casa. Sobre as paredes, o teto, o chão. Que cada cômodo seja lavado da frequência da contenda e do mal entendido. Que o seu lar não seja mais o campo de batalha, mas o quartel-general selado da sua paz. E terceiro, eu declaro cobertura sobre o seu trabalho e os seus projetos, sobre a semente que Deus plantou no seu espírito, sobre a oportunidade que está prestes a chegar, sobre a promoção, o novo negócio, a nova ideia. Que o Tardemá não possa mais colocar um torpor sobre a sua criatividade, que a dúvida não possa mais paralisar a sua execução. O que Deus te deu para fazer, você fará. Eu te vejo. Eu sempre te vi. Eu te vi naquele almoço de domingo, quando a sua boa notícia foi recebida com aquele silêncio que congela o ar.
Eu te vi tentando encolher na cadeira, tentando se fazer menor para que a alegria dos outros pudesse voltar. E eu te digo, a sua grandeza não apaga ninguém. Ela foi feita para iluminar. Eu te vi segurando o telefone, sentindo a certeza que eu te dei de manhã, escorrendo por entre os seus dedos a cada palavra razoável que você ouvia do outro lado. Eu vi o seu rosto mudar, a sua postura encurvar, enquanto o seu sim para mim se tornava um talvez para o mundo. E eu te digo, a minha voz não precisa da confirmação de mais ninguém. Eu te vi no meio da madrugada, com os olhos abertos no escuro, repassando cada conversa do dia, procurando onde você errou, porque a sua intenção mais pura foi distorcida de novo. Eu te vi se sentindo um estranho na sua própria vida, o único que parecia ver a guerra invisível. E eu te digo, você não é estranho, você é um sentinela, e sentinelas sempre veem o que os outros não veem. Eu te vi naquele dia, quando você se sentiu como o perfume caro que te descrevi, sentindo sua essência se perdendo no ar comum da sala de estar. Eu vi você voltando para o quarto e se culpando por ser intenso demais, sensível demais. E eu te digo, essa sensibilidade não é sua fraqueza, é o nariz do perfumista, é o seu dom. Eu nunca te chamei para ser normal. Eu te chamei para ser um porto seguro para a minha glória. O seu quarto não é uma fuga. É o santo dos santos que eu construí dentro da sua casa, para que você tenha um lugar para me encontrar sem o ruído do mundo. E hoje eu reconsagro este lugar. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme parede em volta dessa casa. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Agora, você pode dizer amém. Aquele quarto que o Pai acabou de reconsagrar, ele será testado. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o inimigo vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima noite, quando a casa silenciar e as vozes do dia voltarem como ecos. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto, sem o que José deixou registrado exatamente para este momento. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver à próxima noite. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece na próxima noite, e o inimigo conta com a próxima noite, menos que um café com pão de queijo na padaria, menos que um sorvete de fim de tarde, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois deixa para nunca, e o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você. E a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora. Depois você vê. Amanhã você decide. Agora não é hora. Você já gastou essa semana. Precisa pensar melhor. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima noite em claro, negociando com a dúvida. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra.
O que acontece quando você abre a porta do quarto selado e volta para a sala de estar? No próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, eu vou te mostrar como carregar a atmosfera do santuário para dentro das conversas mais perigosas da sua semana. Clica nele e continue a sua jornada de cobertura. E como um ato final de selamento sobre tudo o que você recebeu hoje, desça uma última vez nos comentários e escreva com toda a força do seu coração: o que foi selado no secreto será defendido no público. Amém. Assine o seu nome espiritual embaixo deste decreto. Declare que o tempo de vazamento acabou. E enquanto você escreve, pense em uma pessoa. Uma pessoa específica veio à sua mente durante esta mensagem. Alguém cuja unção também tem atraído ataques que não têm nome. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não é dele. Alguém que precisa do mesmo escudo que você acabou de receber. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link dos 7 motivos dos escolhidos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui, foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Sente essa gravidade por mais um momento. A próxima noite pode esperar mais 10 segundos.